Você já percebeu como algumas mulheres parecem frias, distantes, quase inatingíveis? Elas demonstram força, independência e segurança, como se nada fosse capaz de tocar o coração delas. Mas em determinados momentos, algo acontece. Uma mudança sutil, quase invisível, que transforma a forma como elas agem, falam e se relacionam. De repente, aquela mulher que parecia intocável começa a demonstrar sinais de proximidade. Pequenos gestos que revelam algo muito maior, o apego emocional. Mas o que realmente faz uma mulher se apegar de verdade? Quais são os sinais ocultos que indicam que esse vínculo já existe, mesmo quando ela não admite em palavras? No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 comportamentos femininos que revelam o apego emocional. Esses sinais não são fáceis de perceber. São discretos, muitas vezes escondidos em pequenos detalhes, mas extremamente reveladores. E ao entender cada um deles, você terá clareza sobre quando uma mulher realmente se conecta de forma profunda, e quando ela apenas mantém a aparência. Prepare-se! O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga os relacionamentos. Ela começa a compartilhar segredos profundos. O primeiro sinal aparece quando ela deixa de ser seletiva em excesso. Mulheres guardam suas dores, suas fragilidades, e só revelam a quem realmente confiam. Quando existe apego emocional, ela começa a compartilhar segredos, memórias de infância, medos ocultos, experiências dolorosas. Não é apenas uma conversa. É um ato de confiança. Se ela se abre dessa forma, é porque já criou um vínculo que ultrapassa o superficial. 2. Ela demonstra vulnerabilidade sem medo. Muitas mulheres são cuidadosas com a imagem que transmitem. Querem parecer fortes, seguras e inabaláveis. Mas quando existe apego, essa barreira desaparece. Ela chora na sua frente. Ela admite inseguranças. Ela mostra falhas sem medo de ser julgada. Esse comportamento é um dos mais claros sinais de que o apego já se formou. Ela não tem medo de ser quem realmente é diante de você. 3. Ela começa a priorizar a sua presença. Com o tempo, a rotina dela muda. Compromissos que antes eram prioridade passam a ser deixados de lado. A agenda começa a girar em torno da possibilidade de estar ao seu lado. Esse comportamento não é casual. Quando ela passa a reorganizar sua vida para estar com você, significa que o vínculo já é forte demais para ser ignorado. 4. Ela se preocupa excessivamente com você. O cuidado dela ultrapassa o normal. Ela pergunta se você já comeu, se descansou, se chegou em segurança. Ela se incomoda quando percebe que você não está cuidando de si mesmo. Esse nível de preocupação não é apenas atenção comum. É a prova de que ela já não consegue se desligar emocionalmente. 5. Ela adota seus problemas como se fossem dela. Um dos maiores sinais de apego feminino é quando ela se envolve de verdade em suas dificuldades. Ela não apenas escuta, ela sente junto. Ela procura soluções antes mesmo de você pedir ajuda. Quando isso acontece, é porque a linha entre a vida dela e a sua já não é tão clara. Ela se conecta a ponto de viver parte das suas dores. 6. Ela demonstra ciúmes de pequenas coisas. O apego desperta um sentimento quase inevitável, o medo de perder, e esse medo se manifesta em pequenas situações. Um comentário em uma rede social, uma lembrança do passado, um olhar trocado em público. Às vezes, ela não fala nada, mas o silêncio, o olhar ou a mudança de atitude revelam um incômodo, e esse incômodo mostra claramente o apego emocional. 7. Ela inclui você nos planos de futuro. Mulheres dificilmente inserem alguém em seus projetos de vida sem um motivo forte. Mas quando existe apego, isso muda. De repente você começa a aparecer nos planos de viagem, em projetos de mudança, até mesmo em sonhos distantes. Esse comportamento é decisivo. Quando uma mulher inclui alguém em seu futuro, significa que o apego já se transformou em comprometimento emocional. 8. Ela busca a sua opinião antes de tomar decisões. Mesmo sendo independente, quando existe apego, ela passa a querer ouvir a sua voz antes de decidir. Pergunta sua opinião sobre trabalho, família, escolhas pessoais. Quer saber o que você pensa, mesmo que já tenha uma decisão em mente. Esse hábito não representa fraqueza, representa conexão. Significa que você já é um ponto de referência dentro da vida dela. 9. Ela demonstra saudade mesmo em pequenas ausências. O apego feminino se revela na intensidade da saudade. Não importa se passaram apenas algumas horas, ela já sente falta. Pode enviar mensagens simples, como pensei em você, ou queria que você estivesse aqui. Ou pode inventar motivos para conversar, mesmo sem necessidade. Esse comportamento mostra claramente que sua presença já é indispensável para ela. 10. Ela se torna mais carinhosa espontaneamente.
O último e mais profundo sinal aparece quando o carinho aumenta de forma natural. Ela não pensa para demonstrar, ela simplesmente faz. Procura contato físico, dá elogios, mostra preocupação com seu estado emocional. Esse nível de atenção e afeto é o reflexo mais claro de um apego consolidado. É quando o vínculo já não pode mais ser negado. Conclusão: esses são os 10 comportamentos que revelam quando uma mulher realmente se apega emocionalmente. Eles não aparecem todos de uma vez. Não surgem de forma óbvia. São sutis, discretos, mas extremamente poderosos. E é justamente por isso que muitas pessoas não percebem quando o apego já existe. O apego feminino não acontece de forma brusca. Ele cresce lentamente, quase invisível, até se tornar impossível de esconder. Agora, a questão é: qual desses sinais você já percebeu em alguém próximo e não deu a devida atenção? Pense bem, porque talvez essa pessoa já estivesse muito mais apegada do que você imaginava.